E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URG de 2022, que fala sobre astronomia. E a questão diz o seguinte: considerando órbitas circunferenciais em torno do Sol, o planeta Saturno está aproximadamente 10 vezes mais longe do Sol do que a Terra e sua massa é cerca de 100 vezes maior que a massa da Terra. Bom, a questão continua dizendo ali, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. E aí vem o que a gente precisa preencher. Com essas considerações, o módulo da força que o Sol exerce sobre Saturno é, o módulo da força que ele exerce sobre a Terra. O módulo da aceleração de Saturno é o módulo da aceleração da Terra, e a gente tem que preencher então essas duas lacunas. Bom, vamos entender duas coisas, vamos organizar aqui algumas coisas, que é o seguinte: primeiro de tudo, a proporção e a relação de distâncias e massas que a questão está me dando, né? A questão me diz ali que a distância de Saturno em relação à distância da Terra é de 10 vezes. Tá, como é que a gente pode organizar isso? Se eu disser para vocês que a distância que a Terra está do Sol vale d, então a distância que Saturno está do Sol equivale a 10d. Professor, eu poderia usar simplesmente o número 1 para a distância da Terra e o número 10 para a distância de Saturno? Sim, poderia, né? Porque o que importa aqui nessa questão é a proporção. Outra coisa que nós temos ali é a massa, né? Ele diz ali que a massa de Saturno é 100 vezes maior que a massa da Terra. Então, como é que a gente organiza isso? Mesma coisa. Se eu pegar e disser que a massa da Terra equivale a m, né, ou 1, a massa de Saturno equivale a 100 vezes esse valor, 100 vezes m, né? Ou simplesmente 1 e 100, porque o que importa, como eu disse aqui, é a proporção. Segunda coisa, a questão fala de força, né? A força que o Sol exerce sobre Saturno é a força que o Sol exerce sobre a Terra. Que força é essa, né? A gente está falando de força gravitacional. É por isso que a questão me deu relações de distâncias e massas, e daí a gente precisa lembrar que força gravitacional é calculado como Gzão. O que é o Gzão? A constante universal gravitacional. A massa de um dos corpos, que no caso aqui pode ser a massa do Sol, a massa do outro corpo, que no caso pode ser a massa da Terra ou de Saturno, depende do que a gente quer analisar, então vou botar aqui como a massa do planeta, dividido pela distância desse planeta ao quadrado. A distância desse planeta em relação ao Sol, ou do Sol em relação a esse planeta. Então essa é a equação que a gente tem para analisar, tá? E como que dá para a gente resolver esse problema? Bom, dá para resolver de duas formas, né? Uma delas é fazendo uma comparação entre a equação da Terra e a equação de Saturno, e a outra é colocando os valores e trabalhando com a proporção, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a massa da Terra vale m e a massa de Saturno vale 100m. A distância da Terra vale d e a distância de Saturno vale 10d. Então é como se a Terra fosse a nossa referência. Então, se eu montar essa fórmula para procurar a força gravitacional do Sol com a Terra, como é que vai ficar? Gzão, mzão, que é a massa do Sol, só m, que é a massa da Terra, dividido pela distância da Terra ao Sol, que eu estou chamando ali em cima de d. Então, d ao quadrado. Beleza. Então, essa é a relação que a gente tem para a Terra, tá? Agora, fazendo essa relação para Saturno, como é que fica essa relação para Saturno? Gzão vezes a massa do Sol, que percebe que esse início não muda, a massa de Saturno, que a gente tem ali como 100 vezes m, 100 mzinho, né? Dividido por d, a distância de Saturno ao Sol. Só que o d é 10 vezes, né? Então, 10d ao quadrado, porque de Saturno é 10 vezes maior. O que a gente tem que cuidar aqui, ó? Quando a gente faz essa conta, até vou botar isso aqui um pouquinho para o lado para eu poder analisar melhor. Quando a gente faz essa conta, a gente vai agora simplificar um pouco ali, ou seja, ó, em cima eu não vou mexer em nada, então vai ficar ali, ó, G, a massa do Sol vezes 100 a massa de Saturno, né? 100 vezes a massa da Terra, no caso, que é a massa de Saturno, dividido por 10d ao quadrado. Esse 10 vai ser elevado ao quadrado, então vai ficar 100
100 vezes d ao quadrado. Tu percebe que o 100 de cima corta com o 100 de baixo. E o que sobra daí, ó? Sobra Gzão, a massa do Sol vezes a massa m dividido por d ao quadrado. O que normalmente a gente faz nessa situação? A gente pega e faz uma comparação do de cima, né, da equação da Terra com a equação de Saturno, fazendo uma divisão. Só que tu consegue perceber que é exatamente igual, ó. Esse resultado aqui que a gente achou para a Terra, ele é exatamente igual a esse resultado aqui que a gente achou para Saturno. Como eles são exatamente iguais, se a gente fizer uma razão, vai dar 1. Ou seja, a força que o Sol faz em Saturno é exatamente igual à força que o Sol faz na Terra. Só com isso a gente já tira, então, ó, a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, ó, aproximadamente igual nos dois. Uma outra forma de fazer é colocando os valores na equação e fazendo ali a proporção em cima deles. Eu vou mostrar isso agora na segunda lacuna, tá? Então, o que ele vai falar ali, ó? O módulo da aceleração de Saturno parará o módulo da aceleração da Terra. Bom, que aceleração que ele está falando aqui, ó? Ele está falando provavelmente, eu vou botar uma linha aqui só para separar, tá? Ele está falando provavelmente da aceleração gravitacional que o Sol faz em cada um. Aí o que a gente precisa lembrar? Bom, a aceleração gravitacional do Sol nesses planetas é calculada como Gzão, a massa do Sol, dividido pela distância do Sol ao planeta, né? A distância do Sol até o ponto que a gente quer, no caso, um desses dois planetas ao quadrado. E aí o que a gente percebe? Então a aceleração gravitacional depende unicamente, tá? Unicamente do quê? Da distância. É só isso que importa. Aí já dá para ver que não vai ser igual, né? Porque no caso ali em cima ficou igual porque as massas também influenciavam. No caso, como só envolve a distância, já dá para saber que não vai ser igual. Ficando ali a alternativa aí. Mas vamos até o final para a gente entender melhor. Para a Terra, como é que ficaria isso aí, ó? Para a Terra a gente pegaria o Gzão da Terra é igual, né? A gravidade da Terra é igual Gzão vezes a massa do Sol dividido pela distância do Sol à Terra, que a gente chamou lá em cima, né? Não esquece, essa é a nossa referência aqui para montar essa questão. A gente chamou lá em cima de D, então fica D ao quadrado. Agora, para Saturno, como é que ficaria isso aí? Para Saturno, o G de Saturno ficaria lá em cima a mesma coisa, Gzão, a massa do Sol, dividido pela distância de Saturno ao Sol, que é 10 d ao quadrado. Tu percebe que no início vai acabar ficando meio parecido com a outra situação, né? Aqui a gente vai resolver então, ó. Vai ficar assim, ó. O G de Saturno vai ser igual ao Gzão, a massa do Sol, dividido por 10 ao quadrado, que dá 100, vezes D ao quadrado. E aí o que a gente faz? A gente divide uma relação pela outra. Por quê? Fazendo essa divisão a gente consegue achar a proporção. Então a gente vai dividir, ó, o G da Terra dividido pelo G de Saturno, para tentar achar essa relação. O G da Terra, aqui que a gente achou lá, ó, Gzão, m do Sol, dividido por d ao quadrado, dividido pelo G de Saturno, ó, Gzão, m do Sol, dividido por 100d ao quadrado. Se tu tá ligado, né, tu sabe que esse monte de coisa vai se cortar. Por quê, professor? Porque o que a gente faz aqui? Quando a gente analisa ali uma divisão de frações, né, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó, aqui. G da Terra por G de Saturno é igual Gzão m do Sol sobre D vezes o inverso da de baixo. 100d ao quadrado dividido por Gzão
m do Sol. Ó, isso corta com isso corta com isso, e o d ao quadrado corta com d ao quadrado. O que sobrou aí pra gente? Ó? Que o g da Terra pelo g de Saturno é igual a 100. E aí só ajeitando ali, né? A gente pode passar o g de Saturno para o outro lado, passar o 100 dividindo, dar uma ajeitada aqui, ó, e para montar isso em função de g da Terra, né? Então o que a gente consegue dizer? Ó? Que o g da Terra sobre 100 é igual a g de Saturno. O que isso quer dizer? Ó? Quer dizer que a gravidade que o Sol exerce em Saturno é 100 vezes menor do que a gravidade que ele faz na Terra, mostrando então que é aproximadamente igual para a primeira lacuna e menor do que o da Terra na segunda lacuna, alternativa E, então, para essa questãozinha aí, tá? Por uma questão de curiosidade, uma outra forma de chegar nessa relação um pouquinho mais rápido seria fazer o seguinte, ó, deixa eu botar isso aqui um pouco para baixo para a gente poder analisar melhor. Seria fazer o seguinte, ó, a gente sabe que as informações da Terra são as nossas referências. E aí o que é interessante a gente se ligar? Ó? O que é interessante a gente se ligar? A massa do Sol e o Gzão não vão mudar, mas a distância do Sol em relação a Saturno vai aumentar 10 vezes, né? Então o que vai acontecer? Ó? Esse 10 aqui, ó, ele está dentro dessa fórmula, onde a distância tem um quadrado. Então esse 10 vai ser elevado ao quadrado, como a gente fez ali na situação do lado. Qual o impacto que esse 10 ao quadrado vai exercer na gravidade? Ele vai diminuir porque a gravidade tem uma relação inversa com a distância, então vai ser dividido, né? E vai dividir por quanto? Por 10 ao quadrado, que é 100. Então, só por aqui, ó, a gente já pode entender, ó, que a gravidade em Saturno ela vai ser né? Vai ser equivalente à gravidade na Terra dividido por 100. Né? A aceleração que o Sol faz na Terra dividido por 100, que foi a relação que a gente chegou lá no final. Só que a relação dessa forma é um pouquinho mais rápido, né? Tu trabalha direto ali com a proporção matemática, que é uma característica das questões da URGS, né? Questões de astronomia ali, que envolvem gravitação da URGS, tem essa pegada de trabalhar com a proporção um pouco menos algébrica, mas mais em cima da proporção matemática da equação, certo? Resposta certa de qualquer forma, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui e fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Tchau, tchau!